Certo, então, hoje nós estamos novamente no nosso encontro de tutoria coletiva. Hoje nós temos como expositora a enfermeira residente Ângela Teodrini, né? Que tem como tutora a professora Karine. O tema Educação Permanente de Saúde, da Educação Permanente da equipe de enfermagem para o cuidado dos serviços de saúde mental. Pode ficar à vontade, Ângela. Não sei se tu quer projetar alguma coisa, tu vai falar, pode ficar bem à vontade. Só vou aproveitar e fazer uma correção, que eu não vou falar sobre isso, mudei meu tema de para fala hoje. Achei bem pertinente e importante falar um pouco sobre o ambulatório de feridas, porque é um local onde eu estou atuando, onde a enfermagem atua fortemente, assim, os pacientes chegam até a gente por intermédio de avaliação dos enfermeiros também, né? Então, a gente alinhar um pouco mais sobre as ideias de um serviço que a gente tem aqui no nosso município, que é bem importante, que inclusive é da nossa universidade, né? É só para avisar vocês que eu troquei o tema. Vocês conseguem ver? Sim, tá perfeito. Tá. Então, o ambulatório de feridas, né? Ele é uma parceria da prefeitura com a universidade. Até então, há pouco tempo, ele atenderia só os pacientes de Criciúma, mas com umas novas conversas, uma nova atuação, provavelmente a gente vai estar aí aumentando a demanda de atendimento para toda a região da MESC e a REC. Tem como objetivo, então, atendimento e acompanhamento de pacientes portadores de feridas crônicas ou então de difícil cicatrização, né? E não dispensa segmento no cuidado da atenção primária, atenção básica, que é da onde normalmente esse paciente vem. Então, o que a gente mais encontra ali de feridas no ambulatório são as vasculopatias, né? E a neuropatia diabética, são as mais comuns, que mais chega pra gente, né? Então, o que acontece? A prevenção que a gente pode fazer em qualquer lugar, seja no ambulatório ou na atenção primária, na atenção hospitalar, que é orientar sobre uma alimentação saudável, o controle de peso, a ingesta hídrica, que é bem importante também, diminuição ou suspensão de uso de cigarro. Eu friso bastante isso para os pacientes que chegam para nós lá, que eu falo assim, eu não quero que tu pare de fumar, mas que tu consiga diminuir, que tu vai ver uma diferença muito grande na ferida, né? Ou então, né, para acarretar. O controle glicêmico e uma circulação eficiente. Então, aqui algumas classificações de estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4 das feridas, que eu vou passar essa parte que a gente já sabe. Então, a atuação do enfermeiro. A gente pode atuar, então, na prevenção dessas feridas, na avaliação, nos testes que a gente pode fazer com esse paciente, antes mesmo de apresentar alguma ferida ou após, o cuidado continuado integral, o debridamento, conforme o parecer do COREM, só para enfermeiros tomoterapeutas, né? Mas a gente pode estar fazendo, nós enfermeiros em geral, pode estar fazendo o debridamento autolítico, a avaliação dessa ferida, ver se ela realmente precisa de continuar, de uma outra avaliação de um médico, ou precisa encaminhar para o ambulatório de feridas, ou continua aqui, qual intervenção deve fazer, e o cuidado continuado integral. Um exame que eu acho muito importante, assim, mentira, teve um paciente da unidade do centro que veio com a cultura pronta. Mas muitos pacientes vêm para a gente, já que é uma ferida crônica, já de difícil cicatrização, que diz para nós que já usou vários antibióticos. Porém, a gente questiona, né? Tá, mas você fez algum exame, foi feito algum exame ali na ferida para saber que antibiótico deveria usar? Não foi feito nenhum. Daí, usa vários antibióticos desnecessariamente, vamos dizer assim, sendo que era bem importante a gente fazer uma cultura, né? Nessas feridas. Na unidade, a gente também consegue ter essa atuação, consegue o enfermeiro avaliar e ver a necessidade, e conversar com o médico, né, trabalhar em equipe, fazer um pedido de um exame, e aí sim, conseguir entrar com antibiótico eficiente, certo para cada tipo de ferida, né.
como muitas vezes a unidade não faz, ali na Unesc, com a parceria com o laboratório da biomedicina, a gente faz alguns exames de cultura. Então, diante disso, eu trouxe um estudo de caso para a gente fazer sobre essa paciente. Ela é uma moça, né, 33 anos, ela não tem patologias nenhuma, e essa foto é 20 dias após a abdominoplastia. O que vocês me dizem sobre isso? Primeiro de tudo, que parece estar infectada, né? Segundo, Sim. tem uma necrose, pelo que me parece ali. Não... Deixa eu botar de novo. Será que foi infecção hospitalar ou foi mal cuidado, assim, pós-operatório? Ângela. Então, essa é a questão. A gente não consegue identificar se foi A mal natureza cuidado. da infecção, né? Assim, em primeiro momento, a gente não tem como a gente falar, foi uma infecção hospitalar, porque ela fez essa abdominoplastia em Curitiba. Até então, daí ela só mandava foto para o médico, não queria mais voltar lá. Também por questão de insegurança dela, porque ela tinha muito medo de voltar e ter que refazer toda a cirurgia. E chegou para a gente através do... Como é que é o nome daquele casal de médico que faz a residência com a gente também? O Bertier e a... Isso. Esqueci o nome dela, mas o nome dele eu sei que é Bertier. Esses dois. Como? Viviane. Ah, tá, esses dois. Eles avaliaram essa moça, assim, daí viram a necessidade de encaminhar para nós, porque nem eles sabiam o que fazer aqui, que manejo tomar diante dela, né? Ela conversava com o médico apenas pelo WhatsApp ali, então ela não tinha uma avaliação precisa. A gente conversou com ela na chegada dela, assim, não tinha nenhuma patologia, segundo diz ela, fez todos os cuidados do pós-cirúrgico necessário. Também ela não iria, talvez, né, não iria dizer pra gente, não, eu não me cuidei, eu peguei peso. Ô, Ângela, mas deixa eu te fazer uma pergunta. E vocês fizeram ali cultura para ver qual era e o que deu? Deixa eu ver se eu botei o resultado aqui. Porque, às vezes, dependendo do tipo do patógeno, também a gente tem mais ou menos uma ideia de onde, né? Não, eu não botei o resultado do exame dela aqui. Da avaliação clínica, do tipo da bactéria. Então, daí eu não peguei o resultado dela, não botei aqui no slide. Mas então, no primeiro momento, né, na primeira avaliação, não tinha como a gente falar do que era. A gente tentou estudar todas as informações possíveis, né? Se era de alguma infecção hospitalar ou não. Como a gente não teve, não veio com uma cultura pronta, a gente fez a cultura, daí sim, a gente conseguiu avaliar que foi alguma infecção hospitalar, que foi relacionado a isso, né? E daí ela entrou com o antibiótico certo. Até então, estava usando o antibiótico qualquer, sabe? Daí, por isso que eu digo que a importância de fazer o exame certo, porque no primeiro momento tu vai avaliar a paciente, ou tu vai pensar que é alguma coisa do sítio cirúrgico, uma contaminação de sítio cirúrgico, ou uma falta de cuidado da paciente. Então, vão ser dois caminhos diferentes que a gente tem que seguir, e a partir do exame que tudo a gente consegue... Vou voltar lá. Então, depois a gente fez o exame, né? Conseguimos entrar com uma cobertura melhor, mais eficiente. A gente fez todo o debridamento, pode ver que toda essa parte escura, preta, vamos dizer assim, na questão da necrose ali, a gente conseguiu retirar, sabe, no primeiro momento, né? E depois a gente fez a cultura nesse mesmo dia, e já iniciamos com uma cobertura mais eficiente.
Essa paciente também teve a questão da alimentação, uma alimentação mais eficiente, mais cuidada, a gente indicou suplemento para ela, hidratação, vitamina D, pegar bastante sol para poder cicatrizar melhor. Então, assim, o curativo, ele não vai fazer nada sozinho. Não tem como eu só fazer curativo e resolver um caso de um paciente. Eu preciso cuidar da alimentação dele também, eu preciso cuidar da questão de vitamina dele, preciso cuidar do cotidiano, e assim, o paciente seguindo todas as orientações, a gente consegue ter uma resposta bem rápida. Essa paciente deu um mês e 20 dias. E agora está, assim, como na última foto. Perfeito, e ela já voltou pro país dela. Ela é brasileira, veio da Suécia para fazer cirurgia, fez, não conseguiu voltar porque ficou desse jeito. Assim que fechou dela, conseguiu retornar. Esse é um outro caso de um paciente, 70 anos, diabético, alcoólatra, e ele chegou assim para nós, com pós-debridamento cirúrgico. A unidade não conhecia esse paciente anteriormente, não sabia como que aconteceu isso. O hospital encaminhou para a Unesp, né, para continuar no fluxo. Eu orientei até a unidade e a unidade encaminhou para nós. A ferida era bem fétida, bem difícil de cicatrização, o paciente também era bem difícil. E daí nele a gente também precisou fazer uma cultura. Que ele tinha lesão nas duas pernas, e daí deu proteus em uma, estafilococcus em outra. Esse paciente, a gente precisou da intervenção da unidade. Aí eu entrei em contato com a unidade e a enfermeira me responde, mas ferida não é comigo. Ferida, ele faz acompanhamento no ambulatório. Aí tem que resolver lá. Assim, pois eu sou do ambulatório. Quero ver contigo essa questão do cuidado, de onde que veio essa bactéria, por quê? Alguém fez visita domiciliar para ver como é que era a situação desse paciente? Ele era alcoólatra, como é que está essa função dele de ter largado a bebida e tudo mais. Foi bem difícil, assim, porque a enfermeira não queria... Ela falou assim, faz pouco tempo que eu tô aqui, eu não tenho tempo para ir lá, não consigo. Aí tivemos que chamar o Nuprevips e tudo mais, por questões de a família recolher ele, porque ele estava morando na casa de uma senhora, que era namorada dele, assim ele dizia, e ele disse que ele não gosta de tomar banho, ele preferia não tomar banho. E essa mulher também não cobrava dele, e ela comprava o lenço umedecido, e assim ele vivia, só no lenço umedecido. Provavelmente, essa ferida foi piorando e contaminando maior ainda pela falta do banho, pela falta de higiene, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas bem provável, né? Se ele já não tomava banho. E um pouco de descaso da equipe da atenção primária, vou dizer, da gente, né? Porque não deixa a gente entrar também. Mas esse paciente ficava alguns dias sem comer, sem tomar banho, estava em abstinência do álcool, estava tomando remédio que o médico do hospital tinha prescrito, mas às vezes ele bebia, então não estava mais fazendo o efeito certo, né, correto que deveria fazer, o tratamento não estava mais seguindo o ideal. Entramos com a intervenção do Nuprevips para questões familiares. Uma filha assumiu o cuidado e levou ele para casa, teve mais uma questão de discussão de a família querer que ele tome banho, né, todos os dias, e tem essa rotina de alimentação correta, de largar o álcool de vez, e dormir à noite, ter toda uma vida melhor, né, vamos dizer assim, e a aceitação desse paciente nessa situação. Ele achava que ele se sente incomodado, ele se sente mal, porque ele disse que eu tenho 70 anos, e hoje eu dependo da minha filha, minha filha do meu genro para cuidar de mim, eu não quero isso. Eu quero tomar banho quando eu quiser, eu quero comer quando eu sentir fome. Aí tem toda essa questão de até conseguir alinhar com um paciente sobre o tratamento dele, sobre se é temporário, e voltar à rotina dele assim que ele conseguir melhorar, a gente do ambulatório às vezes fica de mãos atadas, porque a gente não consegue fazer isso sozinhos. E a gente precisa muito da unidade de saúde. E esse paciente chega para mim, assim, numa outra semana, depois que a enfermeira foi lá,
depois de muita briga, assim, ela foi lá e foi avaliar o curativo, assim, e ela falou, assim, olha, eu só vim aqui porque mandaram eu vim aqui ver como é que estava a situação, eu nem sei fazer esse curativo ali, o curativo o senhor vai seguindo lá no ambulatório, e daí o senhor quer parar de beber? Assim, ó, porque daí eu posso chamar a médica para dar um medicamento. Ele chegou assim, no outro dia, na outra semana, desesperado lá para mim. Ah, porque tu falou que ela ia ser bem legal comigo, que ela ia me ajudar e nananã. E o que ele mais falava era, ela se formou aqui na Unesc, junto contigo. Deu, ai meu Deus. Então, assim, muitas das vezes o paciente já vem julgando a gente, pensando que vai ser de uma forma e julga todo mundo. Ah, porque se formou na Unesc, então não pode errar, entendeu? A gente nunca sabe qual é o contexto todo da história desse paciente, desse profissional também. Mas, enfim, hoje a gente conseguiu alinhar melhor as questões com esse paciente, né? E com a enfermeira para fazer o acompanhamento. E tá melhorando. E tá assim agora. Depois da cultura a gente conseguiu entrar com o antibiótico correto. Ele tá sendo acompanhado, morando já junto com a filha, se alimentando, tomando banho todos os dias, seguindo o tratamento correto. E a gente consegue ter uma resposta bem boa, positiva. Esse paciente iniciou com a gente em agosto. Essa ferida é como está no momento. Outra coisa, Ângela. Só para fazer um adendo aqui na tua fala anterior, o que acontece? Essa questão do paciente seguir, quando ele tem um cuidado referenciado, sendo ele secundário, terciário, é importante a atenção básica, né? Ter esse olhar que o paciente continua sendo meu. E aí, embora ela não saiba fazer esse curativo, ela poderia conversar com vocês, pedir instruções para tal, né? Então, é importante ter esse olhar, essa sensibilização, independente de onde atuamos, de qual unidade estamos e onde fomos formados, que o paciente, ele continua sendo nosso dentro da estratégia de saúde da família, né? E, às vezes, infelizmente, não somente o enfermeiro, mas para todos os profissionais, não tem esse olhar, né? Acontece muito na prática, a gente consegue ver isso, assim. E aí precisamos fomentar essa sensibilização para que, eu acredito que todos juntos, pensando deste modo, conversando, que nem tu fez muito bem, ligasse para lá, conversasse, eu acho que é isso aí, é o caminho. Vamos complementar aqui. Até lembrei de um caso, até foi a Josi, que é residente também, que encaminhou para a gente, de um paciente lá da quarta linha, amputação de membro, diabetes e tudo mais. E ele tem déficit cognitivo, então já fica um pouco mais difícil de conseguir fazer debridamento, né? Ele veio com 2 familiares, a gente explicou, olha, a gente não tem como a gente fazer debridamento mecânico tão eficiente quanto a gente faz nos outros pacientes, porque ele sente muito medo, então a gente vai ter que fazer uma força maior para segurar o membro, e a gente não quer isso, vamos fazendo aos poucos para ganhar a confiança desse paciente. Começamos a usar pomadas para fazer debridamento autolítico, e orientamos os familiares, vocês vão fazer o curativo assim, assim, assado, e qualquer coisa pode entrar em contato com a gente. Vou lá, evoluo tudo certinho no sistema. Uma das pessoas, funcionário que faz o curativo em casa desse paciente é familiar dele. Aí fica um pouco difícil a situação, por quê? Ele é técnico de enfermagem, pessoa que vai até a domicílio fazer o curativo desse paciente, e a esposa dele é enfermeira, mas ela não é enfermeira em Criciúma, ela é enfermeira em outro município. A avaliação deles é diferente da nossa, porque o que acontece? Quando às vezes a gente familiar olha muito na situação de, preciso que cicatrizar isso aqui rápido, preciso que melhore rápido. Só que quer tentar cicatrizar, fechar a ferida, mas não olha que tem uma infecção, que eu preciso retirar todo aquele tecido granulado, aquela fibrina, aquela infecção. E ele acabou seguindo outra conduta diferente da nossa, sabe? A gente dava pomada Safigel, vamos dizer assim, né? Para eles fazerem o curativo, a gente precisa nessa semana, se vocês usarem essa pomada. Ele ia lá no outro dia, ele trocava. Ele, não vai usar isso aí. Vamos colocar o óleo de girassol e a Gaze Rayon. Aí voltava para nós tudo de novo, tudo ruim novamente, assim, né? Toda aquela fibrina de novo. Porque a Gaze Rayon não vai fazer
debridamento. Daí quem sofre nisso tudo é o paciente, né? Até que um dia, a gente, olha, alguma coisa está acontecendo, porque se vocês estão seguindo as nossas orientações e está ficando pior cada vez mais, não seguiu o que está acontecendo, né? Aí vai, conversa vem, vai. A gente entendeu o que estava acontecendo, né? Porque daí a família, por insegurança, seguia o que a enfermeira da família diz. Aí eu entrei em contato com a enfermeira da unidade, a gente conversou, a gente alinhou bem as coisas, as situações. Ficou, então, 2 vezes por semana a enfermeira da unidade ia até a casa dele para fazer o curativo, 1 vez por semana com a gente. A ferida dele tá maravilhosa agora. Sim, uma diferença gigantesca do que era antes do que é agora. Que a continuidade no tratamento, tu falar assim, não, eu não sei fazer o curativo, beleza, a gente vai te ligar, a gente vai te orientar, a gente vem aqui no ambulatório, a gente explica como é que funciona, como é que faz, tudo mais. Agora, tu mudar toda a conduta, porque, né, tu quer algo rápido, assim, sem ter um conhecimento específico, fica um pouco mais difícil, assim. Daí a importância de estarmos todos alinhados e caso algum problema de, eu acho que essa conduta que tu fez não está certa. Entre em contato com o teu colega e fala, olha, eu acho que dá para a gente evoluir para tal cobertura, o que tu acha? Mas passar por cima ou seguir outro tratamento, assim, às vezes fica um pouco difícil. Mas faz parte. Então, do óleo de girassol. O que é mais comum de encontrar nos curativos é o óleo de girassol. Ele é um óleo excelente, assim, tem uma resposta boa, principalmente na pele íntegra, onde não vai ocorrer a pele ficar em atrito. Quando a gente aplica o óleo, ele diz bastante sobre feridas e escaras, né? Mas vamos pensar, se eu passar o óleo na pele do paciente e eu for manter ele no decúbito, essa pele vai aquecer e ela vai ficar mais úmida. O que vai acontecer? A probabilidade de criar uma úlcera vai ser um pouco maior, né? Então, às vezes a paciente, o acompanhante, né, familiar, vai lá e enche de óleo. Porque não é isso que a gente quer. Passa o óleo, mas faz uma massagem, faz mudança de decúbito, explica para ele que se ele passar muito óleo, se ficar na mesma posição, vai aquecer, vai ficar ruim para o paciente. E uma das causas maiores de abertura de escara, então, é o óleo. Em casos de feridas agudas e crônicas, com ou sem infecção. Vai lá o paciente, usa só óleo de girassol naquela ferida e acha que está tudo bem. Mas não, esse óleo não vai fazer nada sozinho, esse óleo vai só hidratar, esse óleo só vai ajudar na cicatrização, assim. Então, tu precisa ver o porquê dessa ferida, por que ela está ali, por que ela está tão grande, por que ela está aumentando, e daí sim, se for necessário, tu vai usar o óleo de girassol, senão não. Então, assim, a gente vê muita orientação de passa um óleo, fecha, passa um óleo e fecha. Passa um óleo e fecha. E às vezes nem é avaliada aquela ferida no todo, do porquê da ferida, e tudo fecha com óleo de girassol. Então, em queimadura de primeiro grau, tem algumas indicações, mas, gente, ela é bem indicada, ela é bem boa, mas tudo vai depender do porquê daquela ferida, onde ela começou, por que ela fez. Por que aquela ferida foi causada, né? Esse paciente chegou pra gente faz tempinho, já desde quando eu iniciei ele já estava ali. Essa primeira ferida, a gente liberou ele assim para casa, ele ficou 2 semanas, porque eu acho que no dia do retorno dele era feriado, se não me engano. Daí ele foi na unidade de saúde e a enfermeira, assim, a gente deu o produto para ele, estava no polexamida. Eu não conheço esse produto. Eu acho melhor a gente usar óleo de girassol. O paciente, como não entende muito bem, ele falou, tudo bem, se tu acha que é melhor, pode usar. Quando ele voltou para nós, ele já estava nesse tipo da ferida aqui, era a segunda foto, eu contava a ferida quando ele chegou. Perdemos todo o nosso trabalho ali, por troca de tratamento, às vezes, por pessoas que não sabem, assim, né, vamos dizer, que não tem um conhecimento tão específico. Se ela não saberia fazer o curativo, ela poderia ter ligado para a gente, ter conversado com a gente. Olha, eu não conheço essa cobertura que tu colocou.
Eu acho que poderia usar óleo de girassol. O que tu acha? Eu acho bem importante a gente estar sempre bem alinhados, conversar sempre, olhar a evolução do paciente. No ambulatório de feridas, eu e a Madalena, a gente sempre evolui o paciente, sempre evolui a cobertura que ele está usando, como que estava a ferida no dia que a gente avaliou, como que está seguindo, porque às vezes tu não olha a evolução, só olha o paciente ali na hora, tu não conhece a pomada, daí tu fica com medo realmente, né? Se tu não conhece aquilo, tu não vai aplicar, mas aí tu aplica um outro material, e tu não sabe se vai dar certo naquele paciente, e acaba causando um dano maior para esse paciente, né? Coisas incríveis no mundo dos negócios nunca são feitas por uma única pessoa, sim por uma equipe. Steve Jobs. Era isso. Só para a gente falar um pouquinho mais sobre o ambulatório, assim, né? Sobre o que a gente tem passado ali, trazer alguns estudos de caso para a gente começar a entender melhor onde a gente está errando, né, onde a gente está acertando, o que a gente pode melhorar lá na atenção primária, o que eu posso melhorar ali no ambulatório. Queria ouvir de vocês também, se tem algum ponto em que vocês acham importante a gente comentar e falar, Ângelo, acho que no ambulatório poderia falar mais sobre isso, abordar mais tal assunto. O que vocês acham? Bom, Ângelo, eu primeiro quero te parabenizar pelo trabalho que tu vem desenvolvendo ali junto no ambulatório, né? Tá compartilhando com nós também essa experiência, eu acho muito importante, porque na graduação, a gente também, enquanto residente, sempre tem a oportunidade de estar nesse espaço, de conhecer, né? Mas e tu está trazendo para nós é muito importante. Eu queria ouvir um pouquinho como é que funciona a questão de alta desses usuários, porque, por exemplo, assim, às vezes vai atender, vai estar uma questão assim bem complicada, como está apresentando a questão daquele senhor que ele tem uma série de complicações, é alcoólatra, diabético, né, passou por um debridamento. Vamos pensar nessa situação, vocês vão acompanhando, cuidando daquela ferida daquele senhor, até chega um momento, até quando ele fica com vocês, né? Quando ele vai, digamos assim, receber uma alta do ambulatório, como é que funciona essa transição do cuidado? Não uma transição do cuidado, porque a unidade deveria acompanhar, né? Mas, por exemplo, vai chegar um momento que ele não vai mais vir para o ambulatório, vai continuar apenas na unidade. Como é que funciona isso? Essa comunicação, existe algum movimento dentro de uma lógica assim, de matriciamento, de vocês darem esse apoio, tu falou um pouquinho, né? Mas de como orientar, de como fazer esse movimento de educação permanente, o que poderia ser feito, ou se existe alguma coisa, como é que funciona nesse momento que essa pessoa, esse usuário, não vai precisar mais vir para o ambulatório, vai continuar com o acompanhamento da unidade de saúde, mas a unidade de saúde não dispõe das tecnologias necessárias para isso. Como é que funciona? Queria ouvir um pouquinho disso. Então, o paciente, quando ele já está em encaminhamento assim, de finalização, né, modelação da ferida, a gente já vai avisando o paciente, ou quando ele vem sozinho, a gente já vai pedindo para algum familiar vir junto. E isso a gente já vai comunicando à unidade de saúde, olha, o paciente já está ficando bom para seguir na unidade. A gente atende uma vez por semana, normalmente, o paciente, né? Esses pacientes que já estão em encaminhamento de finalização, a gente começa a atender a cada 15 dias. A cada 15 dias a gente avalia esse paciente, se ele está tendo uma resposta positiva nesse autocuidado, né, na continuidade na unidade de saúde. A gente sempre questiona o paciente, está indo na unidade, está procurando a unidade, a gente costuma olhar as evoluções também. Daí sim a gente libera ele, dá uma alta. A gente faz um plano de alta para esse paciente, a gente entrega em mãos, né, assinado, com todas as orientações, o que deve fazer, o que não deve fazer, quais são os sinais de alerta, se apresentar de novo, tipo, dormência no pé, procura a unidade, ou procura o ambulatório, e daí a gente finaliza ali. A gente pede para esse paciente, então, voltar depois de um mês, para a gente ver novamente, avaliar todo aquele membro ou local da ferida, para aí sim, a gente, não, agora você está dispensado, você é acompanhado só pela unidade de saúde. Sempre a gente comunica através de e-mail, né,
com a unidade, sempre a gente encaminha um e-mail e entrega em mãos do paciente uma nota de alta por escrito. Até a questão de educação permanente, estava conversando aí a Madalena e a Magda, que isso é algo bem importante, assim. No início, a gente entrou em março na residência, né? Em abril, não, foi em março, foi logo em seguida, antes da pandemia, foi feita uma capacitação com todos os enfermeiros de Criciúma sobre feridas crônicas e coberturas. Se eu não me engano, foi o pessoal da Convatec que fez, e onde foi apresentado os 2 ambulatórios, né, o da Unesc, que era a enfermeira Neia, e o ambulatório do Sangão, que é para pacientes acamados, que é a domicílio, que é a enfermeira Karina. E então, com a nova atuação junto com a Unesc, que seria a enfermeira Madalena, com a coordenação da Magda. Então, a última atualização que teve sobre feridas foi em março desse ano. A gente gostaria de fazer... Ô, Ângela. Oi. Posso falar? Não, é porque eu participei. Na verdade, não foi só a Convatec, foram várias empresas. Não lembro quem foi mais. A Convatec estava, mas não foi só a Convatec. Mas naquela época ainda não tinha, o ambulatório de Sangão ainda não tinha, era tudo no ambulatório ali na Unesc. Foi depois dali, então, que foi para a Karina para lá. Na verdade, o que acontece? Eles falam de uma coisa que não é a nossa realidade, porque hoje a gente não tem acesso a esses, né, a esses materiais. Por exemplo, assim, ó, acontece comigo. Às vezes, por exemplo, eu avalio um paciente, eu vejo que ele precisa de um Safgel. Com muito, muito custo, lá uma vez ou outra eu consigo um tubinho para almoxarifado. Mas, assim, não adianta eles treinar a gente por uma coisa que a gente não vai ter acesso, né? Tem essa questão também, a gente barra bastante sobre isso, de a enfermeira falar que eu precisava de tal cobertura e o almoxarifado não me libera. Como para nós, do ambulatório, fica mais fácil a gente pedir, a gente fala, então, vem aqui que a gente te dá. Sim, normalmente a gente faz isso. É errado. Oi, Ângela. Oi. Eu só queria fazer uma observação ali na fala da professora Liliana, que eu também senti essa dificuldade, né, e uma coisa que tem me ajudado muito a conseguir os materiais adequados, isso é muito bom, porque o custo para o sistema fica menor, o tempo de recuperação dos usuários também é menor, é bom para todo mundo, né. Então, quando eu percebo que tem algo assim que a gente não consegue tratar com o básico que a gente tem na unidade, eu peço uma avaliação da Karina. E aí ela já deixa o material necessário para a gente, assim, isso tem facilitado bastante o serviço. Isso, tem a Karina também, que faz o domicílio, então ela consegue sair do local, ir até a unidade, ou então ir até o domicílio, daí fica mais fácil, né, como a gente é da Unesc, a gente fica um pouco mais limitado. Mas sempre quando alguém solicita, a gente distribui material também, assim, nem todos, né, e nem sempre, mas o que a gente consegue, a gente faz. Realmente, dessa capacitação, como a Lili disse, né? Tu vai lá e ensina a fazer, olha, essa cobertura aqui é maravilhosa para isso, isso, aquilo, mas daí tu chega lá na frente do paciente, tu não tem aquela cobertura, aí tu fica de mãos atadas. Assim. Faz todo sentido também isso, mas... Eu queria também parabenizar a tua apresentação, tua iniciativa, eu acho isso muito legal, porque a gente, com a formação básica, a gente tem uma carência, assim, de aprender mais sobre feridas, sabe? E essas iniciativas nos ajudam muito a nos orientar como fazer, o que cobertura usar, é bem interessante. Sim, eu tiro por mim, assim, porque daí tu sai da graduação e muitas vezes tu se depara com feridas que tu não viu ali, né? Isso vai ocorrer pro resto da tua vida profissional. E ali no ambulatório a gente consegue ter bastante experiência quanto a feridas, assim, em como atuar, o que fazer. Tem coisas que eu, nossa, nem notava no paciente, assim, e aí a Madalena começa a me explicar, me ensinar, e faz todo sentido, assim. Se pudesse todo mundo passar por lá pelo menos uma semana para conhecer, assim, como é que funciona o fluxo e avaliar melhor a ferida, porque às vezes a gente avalia só a ferida em si, não avalia o integral, assim, do paciente, é bem importante, assim. E aí, realmente, a gente fica muitas vezes de mãos atadas, por conta de a gente não saber o que fazer, o que usar, onde buscar,
Mas, como eu falei, né, trabalhar ali no final, trabalhar em equipe, a gente não faz uma vez, uma sozinha. A gente pode ir conversando com um, conversando com outro, até a gente conseguir chegar numa resposta positiva. Principalmente, eu vejo assim, que na Unesc a gente tem um recurso muito grande, né? A gente tem ali a enfermeira Karina Zimmermann também, que é top das galáxias da ferida. Tem o enfermeiro Ronaldo, então a gente tem bastante referências boas ali dentro da universidade, né? E é isso. Fico à disposição. Ninguém mais quer perguntar alguma coisa? Porque senão eu vou desligar porque tá dando tormenta e eu tenho medo. Acho que é isso. Eu acho que tu conseguiu trazer para nós bem a dinâmica, né, dos atendimentos, a questão dos fluxos de encaminhamento, qual é o perfil de quem é atendido ali, né? A gente pode perceber também essa questão da facilidade que tu tem ali enquanto enfermeira atuando no ambulatório, a questão de trabalhar, lógico, da multiprofissional também, né, que eu acho que é muito importante. A gente que fala muito sobre a questão da integralidade, do cuidado, integralidade e atenção à saúde das pessoas, estar num espaço como esse, poder estar trocando, poder estar discutindo com os colegas de outras áreas, isso é muito importante, né? Eu não sei se mais alguém tem alguma colocação, alguma pergunta, né? Eu só tenho a te agradecer, gratidão por ter compartilhado a experiência conosco, né? E que bom se a gente pudesse conhecer, realmente ficaria acompanhar a dinâmica por um tempo, né? Acho que é importante também conhecer o outro lado, né? Por dentro. Daí, isso é muito importante. Né? Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, senão, então, a gente vai encerrando aqui, né? Novamente, parabenizar a Ângela, a Karine também, né, como tutora. Acho que é muito importante a gente... Um corpo sem cabeça não se sustenta muito tempo, né? Então, é muito importante a gente ter uma tutora, assim, que nos guie. Muito importante isso. Pessoal, então, com a licença de vocês aqui, eu vou interromper a gravação. Né?